Agora a gente vai direto a Brasília. Tem informação importante. Em Brasília vai ficando tensa a relação entre judiciário e legislativo. Ontem, 40 segundinhos, foi ligeiro demais. A Comissão de Constituição e Justiça mandou um recado para o Supremo Tribunal Federal. Foi assim, relâmpago. Os parlamentares passaram um texto que proíbe decisões de um único ministro que suspendam a eficácia de leis e atos do presidente da República, do Senado e da Câmara. A proposta também define que pedidos de vista só devem ser concedidos com aval de maioria da Corte por um prazo máximo de 6 meses. É o Congresso marcando posição em relação a isso, né? O presidente do Supremo, o ministro Roberto Barroso, reagiu. João Pedro Melo vai falar mais sobre isso, o que a gente tem para hoje, o que você nos diz sobre essa tensão estabelecida entre judiciário e legislativo. Bom dia, JP. Oi, Sheila, bom dia pra você, pra todo mundo que tá nos acompanhando. Pois é, foi um estica-estica da corda, né? Agora a gente tem que ver se vai arrebentar pra algum lado ou se alguém vai soltar um pouquinho mais a corda ali pra, vamos dizer assim, aliviar a pressão pro outro lado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Roberto Barroso, criticou essa proposta do Congresso Nacional que prevê a revisão de decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa questão foi aprovada em questão de segundos ontem na Comissão de Constituição e Justiça e agora segue então para análise do plenário. Em linhas gerais, o que esse texto proíbe? Decisões de um único ministro que suspendam a eficácia de leis e atos do presidente da República, do Senado e também da Câmara. A proposta define que pedidos de vista só devem ser concedidos com aval de maioria da Corte por um prazo máximo de 6 meses. Em entrevista coletiva, após a aprovação aí desse texto, Luiz Roberto Barroso afirmou ver o tema com muitas ressalvas. Segundo ele, o STF tem se comportado de forma muito positiva para defender a Constituição brasileira. O Supremo, como qualquer instituição democrática, é passível de críticas e não por outra razão tem votos divergentes aqui. Portanto, nem mesmo todos os ministros concordam com todas as decisões. Mas na vida democrática a gente convive com a discordância e com a diferença e a absorve e, no geral, se curva à vontade, eu penso, da maioria. De modo que eu, honesta e sinceramente, considerando uma instituição que vem funcionando bem, eu não vejo muita razão para se procurar mexer na composição e no funcionamento do Supremo. Mas, enfim, o debate público no Congresso é legítimo e nós participamos também desse debate público. Pois é, e essa é uma questão que, de fato, né, o Supremo Tribunal Federal sempre esteve muito ligado ao Congresso, ultimamente que tem se afastado um pouquinho e está ali disponível, então, pelo que disse Roberto Barroso, para participar, né, desse debate para entender o que de fato motiva essa decisão, essa insatisfação, na verdade, com as decisões do Supremo. E isso já foi levantado publicamente, inclusive, pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. No julgamento sobre a descriminalização do porte da maconha, por exemplo, Pacheco apresentou uma PEC que criminaliza a posse de qualquer droga. Ele também sugeriu que ministros do STF tenham um mandato fixo. Hoje, os magistrados, se aposentam compulsoriamente aos 75 anos de idade. Barroso, como a gente ouviu aí, disse que é do jogo democrático respeitar as opiniões diferentes. E como a gente falou, ele voltou a repetir também que essa questão de respeito à Constituição é uma bandeira muito forte do Supremo Tribunal Federal. E acho que o Congresso Nacional é o local próprio para o debate público. De modo que eu vejo com grande naturalidade a discussão sobre temas de interesse nacional. Eu compreendo. Compreender não significa concordar, mas compreendo. O Supremo, nesses 35 anos de reconstitucionalização do Brasil, acho que tem servido bem ao país na proteção das instituições de uma maneira geral, na proteção da democracia. Acho que nos últimos anos o Supremo teve um papel decisivo e salvou muitas vidas diante do negacionismo em relação à pandemia. Acho que em alguns momentos de sobressalto o Supremo foi um bom guardião da Constituição contra o autoritarismo, contra as posições extremistas. E olha, o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu que os limites devem ser respeitados entre os 3 poderes. E ali, meio que também jogando no mesmo esquema de Roberto Barroso, diz que a Constituição deve ser o norte de todas as instituições. A Constituição passou por várias emendas, mas preservou, lógico, a sua essência. É útil, é pioneira e é desbravadora.
ilumina ainda hoje os caminhos por onde cada um dos integrantes desse parlamento pode trilhar. Estabelece as balizas que delimitam o campo de ação de cada um dos poderes do Estado. E é importante sempre que nós saibamos nos conter, cada poder desta nação, nos seus limites constitucionais. E eu tenho absolutamente certeza de que o parlamento brasileiro os obedece, os cultiva e os respeita. Bom, Sheila Megali, Carla, em caso de aprovação no plenário do Senado, essa proposta vai seguir para análise da Câmara dos Deputados, e aí agora é ver se as instituições vão jogar o mesmo jogo ou se vão continuar esticando a cordinha. Vai. E para não deixar Passando. E para não deixar passar, hoje é um dia histórico, aniversário de 35 anos da sessão em que foi promulgada a atual Constituição da República Federativa do Brasil, marcada por discursos muito fortes, né? O mais inesquecível o de Ulisses Guimarães, o pai daquela Constituição. A sessão foi encerrada pouco depois das 17 horas e naquele momento o país concluía a transição entre ditadura, democracia e um novo sol nascia no Brasil. Enfim, não tem sido fácil, né? Esses 35 anos, mas sem dúvida são muito melhores do que aqueles 20 e... antes da Constituição, 64, 24 anos de ditadura militar que antecederam a carta. Obrigado, João Pedro. Valeu, pessoal. Um abração.